estávamos aqui conversando que os 12 minutos de duração do bloco parecem que passam em 5, porque a gente fica conversando com tanta alegria e o tempo passa e a gente, quando vê, já estamos próximos do final do bloco. Bom, Marisa, você então tem colocado para a gente, de uma maneira muito boa, a questão do destaque do cristianismo que é feito no Evangelho segundo o Espiritismo. E vem uma outra pergunta: se já existe a Bíblia, que narra a história de Jesus e os milagres e tudo mais, qual é a necessidade de ter mais um livro que fala sobre isso? Não seria melhor que o espírita ele olhasse, lesse diretamente a Bíblia? Aí, muito interessante essa pergunta, mas temos que pensar o seguinte: Bíblia é uma palavra latina plural. É o plural de biblium. Biblium, livro. Bíblia, livros. A Bíblia é composta dos 4 evangelistas, Atos dos Apóstolos, das cartas e do Apocalipse. Kardec reuniu num livro os ensinamentos morais do Cristo Jesus. Ele, num livro só, ele extraiu o ensino moral, ele tirou a maior parte do ensino moral, ele extraiu dos 4 evangelistas. Utilizou também trechos das cartas que ele achou que contribuiriam, das cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, que ele achou que contribuiriam. Partes também dos Atos dos Apóstolos. Não usou trechos do Apocalipse de João. E reuniu num livro só o conteúdo moral. Ele não usou os atos comuns da vida do Cristo, não usou as predições, não usou as curas, quer dizer, até usou um pouquinho, ele mencionou quando ele achou necessário. E, por exemplo, as partes do ensino que Jesus deixou veladas, as parábolas, que são 44, ele só usou 7, que ele achou que no foco eram importantes. Por exemplo, ele usou do amor incondicional, que é a parábola do bom samaritano. Essa é, vamos dizer assim, o ouro do ouro do ouro das parábolas. Ele usou assim, focou muito o ensino moral. Há parábolas, por exemplo, que 3, 4 significam o mesmo ensinamento. Então, ele resumiu, ele sintetizou. E usou, vamos dizer assim, a interpretação dos textos na ótica da doutrina espírita, dos princípios básicos da doutrina espírita. E colocou as instruções dos espíritos. Nessa questão da interpretação, então ele pegava o ensino do Cristo, do ponto de vista moral, e utilizando a informação sobre reencarnação, muitas moradas da casa do Pai, lei de causa e efeito, livre-arbítrio. Então ele pegava o conhecimento espírita, que já foi divulgado anteriormente no Livro dos Espíritos, e usava eles como se fosse uma espécie de um roteiro orientador da lição moral. Exatamente. Ele mostrou o quanto esses princípios básicos estão contidos nas palavras de Jesus. Porque as palavras de Jesus foram ditas há 2000 e tantos anos atrás, mas estão perfeitamente atualizadas para a nossa opção consciente de conduta, que é o livre-arbítrio, exatamente nos dias de hoje. Estudamos o Evangelho no que o Cristo disse e na aplicação desses ensinamentos para a nossa vida hoje, no século XXI. Então, no caso, quando você disse que ele é um livro que traz um código de vida no sentido moral, podemos então também trazê-lo para o nosso dia a dia, ou seja, porque são determinadas questões, nem todo dia nós enfrentamos o falecimento de entes queridos. Graças a Deus. Ainda bem, né? Nem toda hora a gente recebe um exame com uma previsão negativa sobre uma doença. Um diagnóstico preocupante. Mas no dia a dia nós lidamos com o estresse, com o trânsito, com o medo do desemprego. Parentes difíceis, relacionamentos conflituados. Né? Então, em todas essas situações do dia a dia, a gente consegue encontrar, pela reflexão, nos ensinamentos de Jesus. Mas ele não é um livrinho de autoajuda, que a gente pega... Não, absolutamente. Absolutamente. Não é um livro de autoajuda, como os livros espíritas. Eu te digo, Marcelo, eu fico triste. Quando eu entro nas livrarias e vejo os livros espíritas, livros de Emmanuel, de André Luiz, de Joana de Ângeles,
ali, autoajuda e os livros espíritas ali. Eu fico numa tristeza, sinceramente, porque não são livros de autoajuda, não são. Livros de autoajuda são úteis, muito bem, mas são outro departamento. Não são espiritismo. Não são espiritismo. O espiritismo é livro didático, né? É livro de comportamento, né? É livro de orientação didática. É um livro que auxilia a formação do caráter. Do caráter, auxilia a nossa formação de conduta consciente, o nosso procedimento, né? Como nós vamos proceder dentro do Código de Moral Universal, que foi o ensinamento do Cristo. Não é autoajuda. Dentro do que você falou, da pluralidade dos mundos habitados, a possibilidade de nós continuarmos, a possibilidade e a realidade, de nós continuarmos evoluindo na condição de espíritos imortais, esse código de ética, ele teria validade só aqui para nós, na nossa condição de planeta de provas e expiações, ou ele teria a possibilidade de um espírito educado dentro desses princípios éticos, morais, baseados no Cristo, poder conviver com espíritos mais adiantados? É um código de ética para todos os planos, para todos os estágios espirituais. Há um exemplo até muito básico, que não sou eu, são os espíritos que dão. Isso a gente vê numa reflexão de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida. Ele compara com a matemática. Ele diz, por exemplo, que o beabá da matemática são as 4 operações. Agora, nas equações mais complexas, as 4 operações estão presentes. Quer dizer, aquilo é o básico, mas para qualquer nível de gradação de adiantamento, aquele básico está incluído. É aquilo que é necessário para a gente começar a caminhada. Para poder começar a caminhada, mas são passos que estão presentes em qualquer plano de desenvolvimento. Vamos dizer assim, são leis universais. Nós estamos num mundo ainda muito, né? Muito básico, vamos dizer assim. Mas quando nós atingirmos os mundos mais adiantados, esse básico vai nos continuar a ser útil. Quer dizer, tudo que a gente aprende é necessário e será sempre útil, não se perde tudo aquilo que a gente consegue assimilar. Então, todo esse rol de experiências, de dores pelas quais nós passamos hoje e que conseguimos encontrar consolação dentro do Evangelho, na verdade, nos prepara para uma vida mais digna. Uma vida mais digna, melhor, e tudo isso que a gente está adquirindo é uma aquisição permanente. Quer dizer, tudo que conseguimos superar já é uma aquisição definitiva. Essas experiências nós já conseguimos incorporar ao nosso espírito sendo imortal. Acrescentadas de mais outras informações. Mais outras informações, mais outras experiências e cada vez menos penosas, porque nós já estamos saindo do estado mais básico para o estado mais refinado, vamos dizer assim. E aí, então, a tendência é que as dores elas se tornem menos físicas, amputação de membro ou alguma outra coisa, para se tornarem muito mais morais. Muito mais morais e, vamos dizer assim, até moralmente muito mais leves, porque as dores mais pesadas, vamos dizer assim, são aquelas que são mais de espíritos ainda menos preparados. Ou né? Com uma carga maior de necessidade de experiências. De necessidade de experiências mais complicadas. Não é? A proporção que nós formos aprendendo a amar, não é? A vida é um grande aprendizado de amor. A proporção que nós formos aprendendo a amar de uma forma mais ampla, as dores vão sendo mais aliviadas. Quem ama sofre menos. A vida é um grande aprendizado de amor. A vida é um grande aprendizado de amor. E pensa bem, quando você ama uma pessoa, ou muitas pessoas, nada te atinge, porque você ama, aquilo não pesa. Olha, o terceiro bloco chegou ao fim. Vamos para os nossos comerciais. Ela está aqui rindo porque o tempo passa rápido quando a gente se diverte e quando estamos com pessoas que nós amamos. Fiquem conosco e voltamos já já.